Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e também para falar um pouquinho da partida Portuguesa e Vasco hoje pelo Campeonato Carioca. O Vasco vai colocar em campo o seu time titular, será a estreia do time titular do Vasco hoje no Campeonato Carioca. Mas, cara, o assunto principal aqui nesse vídeo será as negociações, do Vasco para essa temporada de 2023. E tá um giro de notícias aqui praticamente portenho, porque a gente vai falar aqui só de jogador argentino e jogador uruguaio. O Vasco aí em negociações, inclusive informação lá da Espanha que o Vasco apresentou uma proposta por Papu Gomes, o jogador do Sevilha. Tem muita coisa aqui pra gente atualizar, vamos falar de Franco Fagundes, vamos falar de Capasso. Cara, tem muita coisa aqui, inclusive um atacante argentino naturalizado esloveno, muito jogador aí sul-americano na mira do Vasco para 2023. Então você já faz o seguinte, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, a vinheta vai rodar e depois da vinheta eu tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball, que é parceiro do canal Machão da Gama, e se você ainda não tem, você tá dando mole, mas faz o seguinte, aqui na descrição do vídeo e também no QR Code que tá aparecendo na sua tela, tem o link do OneFootball. Você pode apontar o seu celular para a tela aí e baixar no QR Code ou então baixar no link que está na descrição. No OneFootball você tem a cobertura completa do Campeonato Carioca, com tabela, próximos jogos, classificação, artilharia, tudo sobre todas as equipes. E claro, tem informação sobre negociações, sobre tudo. É um aplicativo totalmente gratuito para quem é apaixonado por futebol. Quem é apaixonado por futebol tem que ter um OneFootball no celular, é de graça e você baixa aqui na descrição do vídeo ou então no QR Code que está aparecendo aí na sua tela, é só você apontar a sua câmera e baixar. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Papu Gomes, o argentino que joga lá no Sevilha, E a informação do jornalista César Luiz Merlo, que para quem não conhece, o César Luiz Merlo é como se fosse o Fabrício Romano aqui da América do Sul, É o cara que está sempre por dentro de todas as negociações na América do Sul, principalmente quando envolve argentino, uruguaio, chileno, etc. e tal. Aqui no Brasil até que ele não tem tanta informações sobre jogadores brasileiros, mas como a gente está falando aqui de jogador argentino, é um cara que tem boas fontes, E segundo ele, Vasco e Sevilha estão em negociações pelo meia Papu Gomes, de 34 anos de idade. O jogador, inclusive, está disposto a jogar no Brasil, desde que Vasco e Sevilha entrem num acordo, Ali o Sevilha aceite uma possível proposta do Vasco da Gama. Então, existem negociações entre Vasco e Sevilha por Papu Gomes, jogador que foi campeão mundial pela Argentina. Já tem 34 anos de idade, Já está na fase final da carreira, a gente pode dizer, mas é um jogador que esteve na última Copa do Mundo e foi campeão com a seleção argentina. Tudo bem, não era titular, mas estava no grupo argentino campeão do mundo. De acordo com a imprensa espanhola, os representantes do Papu Gomes já levaram ao Sevilha uma proposta do Vasco de 1.250.000 dólares. Vamos fazer aqui na cotação atual, isso deve dar cerca de 7 milhões de reais, a proposta do Vasco. Eu falei dólares, mas a proposta é de 1.250.000 euros, que na cotação atual dá 6.900.000, vamos arredondar para cima, uma proposta de 7 milhões de reais pelo Papu Gomes. Então, os representantes do jogador do Papu Gomes já teriam entregado ao Sevilha essa proposta do Vasco. Agora é aguardar, meu amigo, mas pelo jeito as negociações realmente estão acontecendo entre Vasco e Sevilha pelo Papu Gomes, pelo menos o que está dizendo, parte da imprensa argentina e também a imprensa espanhola. É importante lembrar que a 777, grupo que comanda a SAF do Vasco, também tem participações no Sevilha, É uma participação minoritária, mas também tem participação lá no Sevilha. Vamos aguardar então. Tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal, mas as negociações estão acontecendo e Papu Gomes, campeão mundial pela Argentina, pode pintar no Vasco em 2023. Bom, vamos falar agora aqui sobre outro jogador argentino, dessa vez um atacante que, segundo a imprensa argentina, está na mira do Vasco. O Vasco estaria próximo aí de apresentar uma proposta pelo Andrés Vombergar.
atacante do San Lorenzo. Ele tem 28 anos de idade, ele é argentino, mas ele é naturalizado esloveno. Ele joga pela seleção da Eslovênia. Ele surgiu no futebol argentino, depois acabou jogando, lá na Eslovênia, se naturalizou e até hoje faz parte da seleção da Eslovênia. Nesse momento, ele é jogador do San Lorenzo da Argentina. E a equipe argentina estaria pedindo mais ou menos ali algo em torno de 3 milhões de dólares, que dá mais ou menos 15 milhões de reais pelo jogador de 28 anos, o atacante Andrés Vombergar. Na última temporada, pelo clube argentino, ele jogou 17 partidas, marcou 6 gols e deu uma assistência. Andrés Vombergar, atacante aí da seleção eslovena, argentino naturalizado esloveno. Eu confesso que, é a primeira vez que eu escutei falar nesse jogador que atua no San Lorenzo e segundo aí a imprensa argentina, o Vasco está próximo de apresentar uma oferta pelo jogador. Além do Vasco, outros clubes aqui da América do Sul, como o Colo-Colo, também teriam interesse nesse jogador. Vamos aguardar, vamos acompanhar de perto e qualquer novidade sobre isso a gente traz aqui no canal. Agora a gente fala sobre Capasso, a novela Manuel Capasso, zagueiro do Atlético de Tucumã, que o Vasco está tentando contratar aí desde o final do ano passado, mas a coisa não acontece, Quando parece que vai, não vai. As negociações voltaram a acontecer, o Vasco voltou a negociar com o Atlético Tucumã, mas a informação que veio de ontem da imprensa argentina é que o Vasco outra vez apresentou uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, pelo zagueiro do Atlético Tucumã. O Vasco pega o jogador por empréstimo e tem uma cláusula, você bota uma cláusula meio boba no contrato. Se o jogador jogar 5 jogos, o Vasco é obrigado a comprar. Mas é só para você ter um prazo no pagamento do jogador, que aí você pega o jogador agora por empréstimo, você é obrigado a comprar só no final do ano, ou seja, você só pagaria no final desse empréstimo. Então é isso que o Vasco está tentando fazer, um empréstimo com opção de compra. A equipe do Atlético Tucumã está fazendo jogo duro, mas o Vasco tem um trunfo ao seu lado, que é o jogador e também os empresários do jogador que estão doidos para tirar o Manuel Capasso lá do Tucumã e colocar no Vasco, porque aqui no Brasil, enfim, tem mais visibilidade, ele vai ganhar um salário muito maior do que ganha lá também no Atlético de Tucumã, o futebol brasileiro paga muito mais, então o Vasco tem ao seu lado esse trunfo aí, que é a vontade do jogador, mas a negociação é difícil e o Vasco está ali, está tentando negociar com o Atlético de Tucumã. O zagueiro Manuel Capasso, meu amigo, virou novela e a gente segue acompanhando aqui essa novela argentino-mexicana, Quase uma novela mexicana aí, essa situação do Capasso. Bom, vamos falar aqui sobre Franco Fagundes, porque teve uma declaração do presidente do Nacional falando sobre o jogador, o José Fuentes, presidente do Nacional, disse o seguinte: pelo Franco Fagundes, só chegou uma oferta e ela foi descartada, que foi a oferta que o Vasco fez, 4 milhões de dólares pelo jogador. Sigo com a base de 8 milhões de dólares, mas estou prestes a aumentá-la. O clássico que ele fez foi impressionante. Por menos de 8 milhões de dólares ele não sai. Foi o que diz o presidente do Nacional. E, meu amigo, por esses 8 milhões de dólares aí, eu acho que o jogador vai ficar lá até o final do contrato, que eu acho difícil alguém chegar e pagar. O Vasco fez uma proposta de 4 e foi recusado. Proposta de 4, aí é complicado. O Vasco apresentou 4 milhões de dólares pelo jogador, mas a proposta foi recusada aí pelo presidente do Nacional. Bom, atualizamos aqui o mercado da bola, os jogadores que estão aí na mira do Vasco. Vamos falar de Vasco e Portuguesa. Hoje, às 9h10 da noite, lá no estádio da Ilha do Governador, o Vasco visita a Portuguesa e fará a estreia do seu time titular nesse campeonato carioca. Então, vamos dar uma passada aqui, na escalação da Portuguesa e na possível escalação do Vasco da Gama. A tendência é que a Portuguesa do treinador Felipe Surian mantenha a base da equipe que enfrentou o Bangu no sábado passado. A escalação na ocasião foi a seguinte: João Lopes no gol, Joasi, Gerson, Fredson e Charles, Yuri, Fernandes, Cafu e Emerson Carioca, na frente Anderson Rosa e João Paulo. Já o Vasco da Gama vai estrear o seu time principal, sai de cena o time alternativo e entra o time principal. O provável time do Vasco hoje contra a Portuguesa lá na Ilha do Governador deve ser o seguinte: Ivan no gol, Puma Rodrigues na direita, a zaga pode ser Miranda e Léo Pelé ou Robson Bambu e Léo Pelé. Vamos ver se ele vai colocar o Miranda ou o Robson Bambu, mas o Léo Pelé está confirmado ali pela direita, e Lucas Piton na lateral esquerda.
No meio, Zé Gabriel, Jair e Nenê. Na frente, Gabriel Peck, Egnaldo e Pedro Raul. Essa foi a escalação que o Globoesporte.com colocou, mas eu acredito que no lugar do Egnaldo deva jogar o Figueiredo. Não acredito que o Figueiredo vai ficar de fora dessa partida. No mais, o time do Vasco deve ser realmente por aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!